de volta com Bastidores do Poder e como eu disse para vocês, olha só, nós estamos recebendo aqui no Bastidores a professora Denise Lícia Boni de Oliveira. Ela é professora de Relações Institucionais ou Internacionais? Internacionais. Internacionais, né, Rose? Bom, eu essa semana passada, com todo aquele rolo lá de Israel e o pessoal lá de Gaza, pau comendo, eu falei, meu Deus do céu, será que essa questão é uma questão que vai ser eterna? Nunca vai haver um lugar para se chegar de acordo, assim? Eu tenho a impressão que é uma questão eterna, professora. Muito bom dia. Muito bom dia, Zezé. Muito bom dia, Rose. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. É uma honra estar aqui. Obrigada. E assim, respondendo a tua pergunta, assim, para começar assim, já com os dois pés no peito, assim, é uma questão bastante tensa, eu diria, e infelizmente é algo que tende a ser ou de muito longo prazo ou praticamente sem solução. Existem diversas questões políticas envolvidas, diversas questões históricas e religiosas envolvidas, e acaba sendo um problema que, para ser resolvido, vai precisar de muito esforço dos dois lados, de muita dedicação dos dois lados e cessão de ideias, ceder prioridades. Para você ter uma ideia já de questão dessa dificuldade da cessão dessa prioridade, o Estado de Israel, quando foi definido lá em 47, que seria metade Israel, metade Palestina, aquela solução de 2 estados proposta pela ONU, propunha-se que Jerusalém ficasse como um território internacional dos dois. E a justificativa de Israel, religiosa para isso, de que porque eles não querem essa solução de 2 estados, em termos de religião, é a seguinte: pelo judaísmo, o Messias vai chegar para reconstruir o Templo de Salomão. Só que quando teve a diáspora, os árabes ocuparam o território, porque também não existe vácuo, né? Sai um, chega outro. Os árabes construíram no melhor ponto, no ponto mais alto da cidade de Jerusalém, o templo onde a tradição muçulmana diz que foi onde Maomé foi levado aos céus. E esse templo que é chamado Domo da Rocha, que é numa das paredes do antigo Templo de Salomão. Então, para reconstruir o Templo de Salomão, precisa derrubar o Domo da Rocha. Então você já começa numa questão de ou você tira, ou os judeus vão ter que relevar isso e constituir alguma outra simbologia para eles mesmos com relação a esse Templo de Salomão, ou os muçulmanos vão ter que se organizar e abrir mão desse espaço ou reconstruir isso de alguma outra forma, também ressignificar. Então é algo muito difícil de ser resolvido. Agora, Denise, a questão religiosa e política, qual das duas é a mais preponderante? Porque nós tivemos esses últimos conflitos por conta da retirada ali do pessoal do vilarejo, eu preciso só ver o nome da cidade, aí o Hamas mandou... Sheikh Jarrah, isso. Aí o Hamas reagiu, começou a jogar foguete, depois Israel foi lá e também reagiu, virou esse conflito que teve um cessar-fogo na semana passada, mas com mais de 200 pessoas mortas. E o que eu vejo é que você tem muito interesse político, porque o Hamas, ele é um grupo terrorista, vamos dizer assim, mas também político, né? O religioso, ele é mais preponderante do que o político, ou o político hoje é o mais forte? Ou junta as duas coisas, juntam? Eu diria que eles caminham muito juntos, porque o político utiliza o religioso para embasar o seu poder, e o religioso utiliza o político para tentar se manter. Então é um caminho conjunto, até porque o Estado de Israel não é um Estado laico, é um Estado religioso. Então tem essa ligação. Diferente, por exemplo, do Brasil, que
pelo menos na lei, é um Estado laico. Ou a França, que em lei é um Estado ateu. Então, há essa questão. No caso dessa questão do Hamas com o despejo em Sheikh Jarrah, volta na solução de 2 estados, porque quando eles definiram Jerusalém como um território internacional, eles definiram territórios israelenses e territórios palestinos. E esse bairro de Sheikh Jarrah está dentro do que seria Jerusalém Oriental, que pelo acordo internacional é território palestino. E está sendo ocupado pelos colonos judeus. Então Israel tem promovido incentivos para que judeus saiam desses territórios que seriam os territórios israelenses e vão se estabelecer em territórios que pelo tratado seriam territórios palestinos, para aos poucos, usando algumas estratégias de direito internacional, pleitear esses territórios para dizer, existe maioria judaica nesse território, então ele deveria passar para o meu território. E esse despejo foi autorizado pelo tribunal, pela Suprema Corte de Israel, mas também desrespeitando esse tratado, porque eram famílias que estavam estabelecidas desde o início do acordo internacional. Nossa Senhora, Denise do céu, aquilo ali é um rolo. Mas assim, vamos voltar um pouco na história, quando houve essa decisão da ONU, né, que divide aquela terra entre palestino e judeus. Os palestinos se sentiram extremamente desrespeitados com isso, e dizendo, inclusive, né, isso daí já gerou ali uma questão com os Estados Unidos, que sempre foi um país que teve a palavra mais forte dentro da ONU, né? Então, por causa disso, essa coisa, eles sentiram como uma decisão norte-americana. Como é que você vê, olhando assim historicamente, essa decisão que foi tomada e essa divisão que foi feita de uma área que era majoritariamente ocupada já por palestinos? Então, é uma decisão que foi uma decisão política internacional. Aí entra bem a pergunta da Rose, né? Se o político se sobrepõe ao religioso, né? Que foi uma decisão política baseada, primeiro, na comoção gerada pelo Holocausto. Que acredito eu que ninguém aqui tenha coragem de dizer que foi bobagem. Não, foi um negócio... Não foi nada. Você até derrubou a câmera aqui. Mas pode continuar. Que não foi uma bobagem, foi um acontecimento, foi um massacre extremamente violento, extremamente inaceitável, inacreditável que o ser humano possa ter chegado a esse ponto. E isso gerou uma comoção internacional, aliada também, aí entra a questão do poder, ao poder político e poder econômico que a comunidade judaica tem no mundo. Sempre teve. Historicamente, é uma comunidade que sempre foi muito perseguida, em parte também pelo poder econômico, poder político que eles têm. E isso, nos Estados Unidos, é uma comunidade muito forte, nos países europeus também é uma comunidade muito forte, e quando isso vai para a ONU, que é o comecinho da ONU, você tem esse clamor internacional de criar um Estado para que os judeus sejam protegidos, porque eles eram um povo apátrida, eles eram um povo sem Estado. E, por conta desse poder todo, eles vão solicitar a terra que tradicionalmente seriam deles, mas que já tinha há muitos anos, já há séculos, uma população estabelecida. E aí os palestinos vão realmente se sentir muito, muito ofendidos. Eles já eram um povo que era dominado, porque eles eram uma colônia, depois eram um protetorado. Então eles não conseguiram se formar em um Estado. Nunca conseguiram. Então aí, quando está acontecendo toda a descolonização, toda essa reorganização do mundo no pós-guerra, ao invés de eles
poderem se transformar, se tornar independentes, se transformar no Estado, eles vão ter esse processo de divisão. E quando há a divisão da solução dos dois Estados, os países árabes se unem para tentar expulsar os judeus. Então não deu tempo nem dos palestinos decidirem, se definirem como povo, ao ponto de resolver, a gente concorda ou a gente não concorda? Os outros árabes já tomaram a frente e entraram em guerra contra Israel. Então na verdade, assim, a decisão lá atrás, ela teve uma forte conotação econômica, né? Então a decisão, obviamente, aí, como você colocou, pela comoção do Holocausto, mas também sabendo da importância de Israel nessa questão de geopolítica e econômica no mundo, né? Então, sim, favoreceu quem tinha mais, na verdade, porque os palestinos sempre estiveram do lado pobre. A gente sempre brinca na redação, quando a gente trabalhava, lembra, Zezé? Quando a gente distribuía assim, nós estamos na faixa de Gaza e ali é Israel. Ou seja, os pobres estão na faixa de Gaza, assim, numa brincadeira tonta, mas lembra disso, que a gente fazia isso no Correio Popular. Mas agora, como que essa crise entre Israel e Palestina influencia a economia no mundo e se tem algum reflexo aqui no Brasil, como que é isso? Uma instabilidade no Oriente Médio sempre vai influenciar o mundo, porque a região é o maior produtor de petróleo do mundo, né? E por ali, aquela região, Estreito de Hormuz, ali perto da Arábia Saudita e Irã, que passa quase mais de 30% do petróleo mundial passa por ali. Então, criar uma instabilidade naquela região, de certa forma, sempre interfere na economia mundial e, interferindo no preço do petróleo, interfere na economia brasileira, que o petróleo, mesmo o que a Petrobras tira aqui, é indexado ao dólar, ao preço internacional, e isso vai mexer um pouco no bolso do brasileiro, com toda certeza. Mas, de certa forma, Israel funciona como um contraponto no Oriente Próximo, no Oriente Médio ali, como um preposto dos Estados Unidos. Sim. Então, de certa forma, vai sempre ter alguma interferência. E os árabes tentando atacar Israel se defendendo, e não se defender de forma muito assimétrica, isso, de certa forma, vai interferir no restante dos países árabes, que daí vai interferir no preço do petróleo e vai interferir na produção, na segurança do trânsito ali do Estreito de Hormuz, no próprio Canal de Suez, porque o Egito, historicamente, sempre atuou como um negociador ali entre Israel e Palestina, entre os árabes, e agora, desde o final do ano passado, em que Egito e Israel normalizaram relações diplomáticas, isso significa que o Egito passa a reconhecer Israel como um país por interesses políticos e econômicos, principalmente, e com consequências geopolíticas para a região. Porque aí você tem os países árabes começando a voltar-se para uma tentativa de uma solução negociada, reconhecendo Israel, não mais com essa intenção de expulsar Israel de vez. Vamos tentar negociar, tentar arrumar, consertar a situação, com um objetivo muito econômico, porque, afinal de contas, Israel é a principal potência econômica, política e militar da região, né? Então há um interesse de entrar num consenso ali, de se aproximar. E o Egito sempre, historicamente, se manteve como negociador pelos árabes. Então, ao propor esse cessar-fogo, o Egito também começa a se colocar como uma potência, ou uma tentativa de potência regional. Começa a ganhar poder. E, economicamente, mais da metade da economia do mundo passa pelo Canal de Suez. Então, se o Egito entrar num conflito ali, ou se alguma coisa acontecer de criar uma instabilidade na região, a economia internacional como um todo sofre. Aí a gente já viu aquela história do navio encalhado, o quanto que já parou tudo. Prejuízo deu na economia mundial. Agora, pode ir, Zezé. Assim, a gente vê essa questão entre Israel e os palestinos, eu acho que é a grande questão que se tem ali no Oriente Médio. Mas há também outras questões,
né, que são os xiitas, como é que chama? Gente do céu, as várias religiões ali muçulmanas, as vertentes, e que acaba virando um rolo. Isso, com Iraque, Irã, Jordânia, quer dizer, deixando esse conflito, que sem dúvida é o mais importante até o momento, ainda tem outras questões a serem tratadas que podem se tornar questões ainda maiores do que Israel e Palestina, especialmente com o Irã desenvolvendo aí uma tecnologia nuclear e tudo mais. Quais são essas outras questões, professora? Nossa, são muitas. A gente tem o Oriente Médio, é uma região de detalhes de guerra. Guerra, eles guerreiam. De detalhes que levam a conflitos. Então, existem muitas etnias diferentes. Então, você tem no Oriente Médio, tem um pouco de turcos, tem curdos, tem yazidis, tem os árabes, tem os persas, tem os judeus. Então, acaba que é muita gente, muito interesse diferente envolvido, tem muito petróleo, então é muito dinheiro envolvido, e tem muita história, porque todas as grandes civilizações surgiram ali, né? Então, o começo da civilização humana como civilização, como cultura, todos eles têm pelo menos algum pezinho por ali. Então, é uma região que tende a ter uma grande disputa porque ela é importante para muita gente e tem muito interesse divergente envolvido. Quando a gente fala em xiitas e sunitas, isso deu uma diminuída, né? Esse conflito, a gente saiu um pouco dos holofotes depois da queda do Saddam Hussein. O Saddam Hussein, que era sunita, perdão, o Saddam Hussein, que era sunita num país majoritariamente xiita. Então, e que com a ditadura, ele se impunha e massacrava os xiitas. Aí o Irã, que não é árabe, né? A maior parte das pessoas falam que o Irã é árabe. O Irã é persa. Mas que são de religião de vertente xiita, a maioria da população. E também massacram os sunitas. Aí o Saddam Hussein massacrando os xiitas no seu país, que era a maioria, tentando defender os sunitas do Irã. E o Irã tentando defender os xiitas do Iraque. Aí, primeira guerra Irã-Iraque. Fora toda a questão de passar oleoduto, influência de Rússia, Guerra Fria. E agora, a gente tem essa questão dos Estados Unidos, porque a retomada do programa nuclear iraniano a gente pode botar isso no crédito do Trump, né? Porque é uma herança da era Trump. Porque havia sido feito um acordo verdade, entre as potências europeias, os Estados Unidos e o Irã, para delimitar o quanto de urânio, qual o nível poderia ser enriquecido, para que o Irã pudesse desenvolver tecnologia médica, tecnologia civil a partir da energia nuclear. E, em troca disso, a diminuição das barreiras dos bloqueios econômicos. Só que, com o alinhamento quase automático dos Estados Unidos com Israel, com o governo Trump, faz com que Israel tenda a pressionar pelo boicote ao Irã. Porque Israel é a principal potência, é uma potência militar, nuclear, e o Irã se tornando uma potência, porque o Irã tem riqueza, o Irã tem uma população grande, então se conseguisse também se desenvolver, retomar seu ciclo econômico, poderia ser uma potência a fazer concorrência com Israel. Então também havia uma pressão de Israel para que o Irã continue sofrendo bloqueio. E o Trump aceitou isso, comprou essa briga. Nisso, o Irã sai do acordo, né? E agora, para retomar, para recolocar o Irã no acordo,
porque tudo em relações internacionais é baseado em confiança, e os Estados Unidos quebrou essa confiança, né? Para retomar essa confiança vai dar muito trabalho, vai levar muito tempo e muita negociação, se é que vão conseguir recolocar o Irã no acordo ou refazer um acordo que agora seja interessante para o Irã. Bom, o Irã, essas sanções que o Irã vem sofrendo, empobreceu muito o Irã, né, Denise? Sim. O Irã, assim, acho que tipo em 1980, um pouco mais para frente, logo depois que o Shah Reza Pahlavi aí ele caiu e vieram aí os fundamentalistas, apesar de fundamentalistas e super duros com a população, o Irã ia bem, né, economicamente. O Irã, na época até do Shah Reza Pahlavi, era um país bastante ocidentalizado, bastante com uma relação com os Estados Unidos e com o Ocidente bastante profícua, né? E com muito crescimento econômico. E o país tem estrutura e recursos para ser uma potência econômica, para ser um país rico. Com os bloqueios e com as sanções, o país vai começar a consumir o que tinha. Então se tornou realmente um país muito pobre, porque não pode vender, porque o país que comprar do Irã vai estar descumprindo o bloqueio. Se você descumprir o bloqueio, você muito possivelmente entra na próxima lista de bloqueios, né? O próximo que vai ser bloqueado. E ninguém tem economia o suficiente para peitar os Estados Unidos em termos de aceitar ou não, ou de desrespeitar uma sanção proposta pelos Estados Unidos. Atualmente, quem é que desrespeita essas sanções? A Venezuela, que também não tem muito o que perder. A Rússia, que está querendo, está forçando justamente essa recolocação no lugar de potência, que era da União Soviética, e a China, que está efetivamente desafiando os Estados Unidos. E nessa queda de braço, você acha que a China vai conseguir derrubar, ou pelo menos fazer frente aos Estados Unidos? Nenhum país consegue ser potência durante muito tempo. A gente vê na história Império Romano, que em algum momento caiu, o Império Austro-Húngaro, que em algum momento caiu, o Turco-Otomano, o Império Britânico. Então, existe, sim, um ciclo, né? A liderança internacional ela é cíclica. Isso não significa que dá para prever quando os Estados Unidos vão deixar de ser potência. Se vai ser a China, se vai ser a Rússia ou se vai ser algum outro país. Mas, muito possivelmente, em algum momento, os Estados Unidos ou vai ter que acender uma luzinha e se reformular, e reformular as relações com os outros estados para conseguir se mantendo como potência, como líder internacional, ou algum outro país vai acabar tomando a frente. Você acha que o Biden vai buscar essa adequação para continuar sendo potência? Porque se bem que outro dia ele já deu um discurso ali que já irritou a China, né? Você acha que os Estados Unidos vão continuar, vão abrir, na verdade, vão ter uma política mais flexível com esses parceiros? O Biden já se colocou desde o começo, desde aquele discurso lá dos 100 primeiros dias, como um líder muito antenado nessas questões. Ele está prestando muita atenção nessas questões do posicionamento dos Estados Unidos, em não se fechar e reconstruir o papel internacional dos Estados Unidos que o Trump desmanchou. Então, reconstruir essas pontes. E isso é um elemento que tende a fazer a manutenção dos Estados Unidos como potência, como liderança, porque faz com que os países se relacionem, sejam ligados aos interesses americanos por conta até do gasto que os Estados Unidos vai ter com esses países. Então, os Estados Unidos vão,
por exemplo, no caso, voltando um pouco à Palestina, o Biden encaminhou milhares de doses de vacina para ser aplicada nos palestinos. Porque Israel, embora seja um exemplo de vacinação, né, há alguns meses já não precisa do uso de máscara, já pode-se dizer até que atingiu a imunidade de rebanho, que é um nome tão estranho, mas enfim. Israel não autorizou ou dificultou muito, às vezes que permitiu, dificultou muito a vacinação de palestinos. Que, embora Israel sendo o ocupante do território, seria de responsabilidade deles. Os palestinos que foram imunizados, primeiramente, eram aqueles que tinham visto de trabalho para trabalhar em Israel. Então, houve praticamente um apartheid sanitário entre Israel e Palestina. E uma das primeiras ações de política externa do Biden foi justamente enviar doses de vacina para a Palestina, para a Autoridade Nacional Palestina, para imunizar os palestinos. E isso faz com que, vou usar um termo mais não tão técnico, né, mas que a Palestina deva favor para Israel. Para os Estados Unidos. E, em parte, ser um líder, ser uma potência, seja mundial, seja regional, impõe uma condição de você investir em outro país, você ceder alguma coisa. Né? Prover. Você tem que ser provedor. Sim, agora, isso dá autoridade, que é diferente do que o Trump estava fazendo. Em relação ao Brasil, nós tivemos aí um alinhamento do governo Bolsonaro ao Trump e até o Bolsonaro falando de reconhecer o país, o Israel, como o país de Estado, como... Ai, meu Deus, como Estado... A capital... Como capital de Jerusalém. Como a capital de Jerusalém. Como que esse posicionamento brasileiro pode prejudicar o Brasil nessas relações internacionais, principalmente com os israelenses, que também compram da gente, né? Nesse primeiro árabes, momento... eu falei errado, os árabes, principalmente com os árabes. Nesse primeiro momento, a gente, olhando a história da política externa brasileira, é a primeira vez que o Brasil faz um alinhamento com a pessoa do presidente. A gente sempre teve momentos em que a política externa brasileira se alinhava à política externa americana por haver uma confluência de interesses ou uma expectativa de interesses. Mas, pela primeira vez, havia um alinhamento personificado. E isso complicou com a troca de presidente. E complicou também o fato de que o nosso ex-chanceler se orgulhava de fazer o Brasil se tornar um pária internacional. Nenhum país é completamente isolado no sistema internacional. Então, você se tornar um pária internacional, economicamente, é um tiro no pé, assim, de bazuca. E isso complica muito. E puxar esse reconhecimento de Israel na contramão do mundo, por exemplo, que foi o que aconteceu. E quando o Trump reconhece Jerusalém como a capital de Israel, que antes era para os Estados Unidos, fazendo um parênteses, para os Estados Unidos tem uma lei que reconhecia lá desde o começo, só que por uma questão geopolítica, uma questão estratégica, nenhum presidente foi lá e sancionou essa lei, fez valer essa lei. Todos eles davam aquela enrolada. Também não é um termo técnico, mas é mais ou menos isso que aconteceu. E o Trump foi lá e colocou isso para valer. Agora, Jerusalém, para os Estados Unidos, é a capital de Israel. Vamos mudar a embaixada para Jerusalém. O resto do mundo manteve as embaixadas em Tel Aviv, manteve o reconhecimento de que Tel Aviv seria a capital. A Nicarágua e o Brasil foram atrás. Então, não é que teve grandes países que também aderiram a esse movimento. Um país da América Central e o Brasil. E a Nicarágua, a Nicarágua, que hoje tem todas as características de uma ditadura. Sim. Com Daniel Ortega lá. Exatamente. Né, dançando, fazendo o que quer em cima da cabeça dos nicaragüenses, né? Sim. E nesse sentido, a gente já começou lá
atrás a ver o impacto nas exportações brasileiras, porque o Brasil é um grande exportador de frango para os países árabes, um grande exportador de produtos de agronegócio, e começou a haver uma movimentação de boicote, tanto que houve até uma negociação depois, posterior, no Ministério da Agricultura, para tentar fazer um deixa disso para os compradores árabes, para que não houvesse um prejuízo muito grande, mas houve uma movimentação de boicote. Bom, e o nosso maior comprador de frango no mundo são os árabes. Então, só mais essa, juro, aí a gente encerra. Houve, de fato, né, todo esse movimento em torno de reconhecer Jerusalém como a capital de Israel por parte do governo brasileiro, mas aí, com esse boicote, assim, a sensação que eu tive foi que o Brasil, ele botou um pé atrás, tudo bem, agora não se fala mais nisso, né? Como é que está nesse momento o governo brasileiro em relação a essa questão? Está realmente quieto, assim, e não deve falar muita coisa mais, justamente por causa dessa represália que foi, assim, em seguida, quando botou a cabecinha, mas levou uma. Sim, exatamente. Em diplomacia, mesmo todas as suas ações vão ter consequência de um lado ou de outro. Eu até estava ouvindo vocês um pouquinho antes de eu chegar, sobre que o político fala de que lado eu vou apanhar. Em diplomacia é a mesma coisa. Você tem que tomar as suas atitudes sabendo que você vai descontentar algum lado. E construir essa atitude de modo que o impacto seja o menor possível. Então, assim que houve esse reconhecimento e que teve essa represália tão grande de setores importantes da economia brasileira, o governo brasileiro se coloca aí faz uma operação abafa e, por enquanto, não se fala mais nisso. Pode ser que lá na frente, se alguma coisa mudar, algum elemento for se transformando, volte a ser falado. Mas, por um bom tempo, eu acredito que vai ficar bem na moita, bem escondido. Sabe aquela história, tomou, é bem isso. É bem isso. Aí nego fica quietinho, nunca falei nada disso, meu Deus do céu. Não foi bem isso que eu quis dizer, vocês entenderam errado, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto e se alguém falar alguma coisa, eu demito. Bom... Eu nego. Eu nego. Não lembro, não fiz. Denise, olha, eu quero te agradecer muito pela entrevista, foi fantástica. Espero ter você mais vezes aqui, né, Rose, pra gente conversar mais. Que delícia. Agora, eu preciso perguntar alguma coisa que todas as pessoas que estão acompanhando a gente pelo Facebook também gostariam de perguntar. Qual que é o nome do seu gato? A minha gatinha chama Savoia. Savoia. Ela estava desesperada, né? Aparecer na câmera, né? Ela adora. E, inclusive nas aulas, que a gente está dando as aulas online, já virou uma tradição dos meus alunos pedir final da aula para aparecer na câmera a gatinha e a cachorrinha. Então eles pedem. Legal. Que foi um acordo conjugal aqui. A gata, quem deu o nome foi o meu marido, que é palmeirense, então a Savoia por conta do primeiro título do Palmeiras, né? Sim. E a cachorrinha, quem deu o nome fui eu, que chama-se Schengen, que é o nome do acordo da União Europeia que permite a livre circulação de pessoas. Que legal, que bacana. Então é uma cachorrinha de relações internacionais. Tá certo. Mas virou muito tradição. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição. Tá certo, muito obrigada mesmo. A gente vai te procurar. E um bom dia para você, tá, Denise? Bom dia para vocês também. Tchau, tchau. Tchau.